Na terça-feira eu coloquei o artigo sobre Clara Immerwahr, uma química que, muito boa por sinal, ela lutou pela posição da mulher e que ela estivesse em condição de frequentar universidades, coisa que na sua época na Alemanha e na Polônia não era permitido. Ela se casou com o grande químico Fritz Haber, o químico que criou o processo Haber-Bosch, que fixa o nitrogênio e o hidrogênio para poder produzir amônia e assim conseguir ter uma fonte independente de gás amoníaco e poder fazer daí sínteses para produzir fertilizantes. Bom, mas há um detalhe, Fritz Haber ele foi o que ajudou a indústria bélica alemã a produzir gases e gases para efeito de guerra química. Isso não é muito bonito. E isso me ficou pensando aqui na minha cabeça como as pessoas tendem a odiar tanta química porque tudo que é química é ruim. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes no artigo sobre a Clara Immerwahr, vocês podem ler lá no ceticismo.net, cujo link estará aqui na descrição. O ponto que eu quero abordar é sobre como as pessoas odeiam química. Tudo que é de química é ruim. Não, alimentos industrializados têm química, fertilizantes têm química, tudo tem química. Química é ruim, química faz mal. Química, 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 química. Nunca se odeia tanto quanto química. As pessoas têm um ódio horrível da química. Química é complicado, química é chato, química é ruim, só maluco gosta de química. Será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Mas ninguém tem esse ódio todo, essa aversão toda com outros ramos de conhecimento. Ninguém chega num condomínio e diz assim, aqui eu não quero morar não, porque aqui tem muita engenharia. Ninguém chega, olha pro coisa assim, tem muita biologia aqui, física, odeio física. As pessoas normalmente detestam matemática, mas a matemática é tolerável. Porque a pessoa tem que fazer contas, nem que seja para conferir o troco do supermercado. Mas e química? As pessoas acham que não precisam de química. Tudo tem que ser. Química é péssimo. Mas a verdade não é essa. O que é a verdade? A verdade é que você depende da sua química no dia a dia. Você é química. Mas por que as pessoas têm tanta aversão à química? Há muitas explicações para isso. Tecnicamente, a química é uma coisa que as pessoas não dominam, as pessoas detestam, as pessoas realmente não fazem a menor ideia de o que aquilo significa. As pessoas detestam o que não conhecem. E o sistema educacional já não é lá essas coisas. Quando nós vemos como é o ensino aqui no Brasil, que é muito deficiente em termos de ciência e muito pior de química, nós entendemos por qual é o problema dessa aversão toda. Já começa o seguinte, as pessoas ainda, em 2016, acham que professor de química vai mandar decorar a tabela periódica. Eu tenho alunos que ainda hoje param para perder tempo decorando tabela periódica. Eu tenho alunos que ficam criando regras mnemônicas para decorar tabela periódica. Para que você vai decorar tabela periódica se é uma porcaria que você pode consultar? É mais fácil você perder o seu tempo decorando tabuada para poder fazer contas direito. Não tem como escapar, você tem que fazer decorar. Tipo, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Se você gastar seu tempo estudando tabuada, de preferência a regra dos porquês também, já que você precisa da língua portuguesa, você teria uma vida mais feliz. Mas não, os alunos perdem tempo com bobagens. E aí fica, o programa já não é lá essas coisas, fica ensinando-te regras disso, regras daquilo, configurações e subníveis. Para que você quer fazer configurações e subnível? Eu trabalhei em indústria e nunca precisei desta porcaria para nada. Não que ela seja inútil, só que eu nunca precisei para nada. No ramo que eu atuei, não servia para nada. Para que você vai exigir isso de um aluno? Que ele já tem uma visão muito restrita do que é química. E você está deixando a coisa mais complicada ainda. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre química. Não será isso hoje. O que nós estamos falando é por que as pessoas odeiam química. Porque ela é complicada. Essa química que você aprende no colégio, este monte de baboseiras, não tem nada a ver com química. Você estuda a matéria que cai no vestibular, ou no Enem, ou em algum outro concurso idiota. Ele não faz você pensar a respeito. Por exemplo,
A sua dona de casa, que normalmente detesta química e enche a boca para dizer isso, é a pessoa que utiliza aquela pastinha para limpar fogão, que normalmente é a base de soda cáustica. A mesma soda cáustica que utiliza para passar, as pessoas utilizam para passar no cabelo para alisá-lo. Por quê? Porque álcalis cáusticos destroem a estrutura secundária de proteínas, que fazem pontes de sulfeto, que fazem aquele feixe enroladinho. Quando você destrói as pontes de sulfeto, a proteína fica lisinha, lisinha. E o que é a proteína senão o seu cabelo? Que é queratina. Ou seja, o seu cabelo é uma proteína morta. É um tecido morto. Isso que você tem na cabeça é um defunto. É parte de você que já morreu. Pode encomendar a alma. É legal. As pessoas não sabem isso. Mas química é ruim. Pô, essa soda cáustica vai queimar os seus cabelos. Isso porque normalmente as pessoas não sabem o que tem nos shampoos. Ah, porque não tem sal. Sim, ele tem sal. Nem que seja o lauril sulfato de sódio. Nem que seja o dodecilbenzeno sulfato de sódio. Nem que seja bórax. Seja o que for, ele tem um sal, sim. E ele tem cloreto de sódio também. Alguns marqueteiros dizem que ele não tem só sal, porque você associa com o quê? Com a água do mar. Que é aquela água do mar, dada a sua concentração salina, detona o cabelo, resseca. Ainda mais que você está no ambiente, cheio de sol. Mas não é só isso. Aquele shampoo ele não tem essa quantidade toda de sal. E mesmo a água do mar já é uma solução diluída. Não chega a ter 3% de cloreto de sódio. Você fala, outra garrafa de sal que tem lá. Então, qual é o problema? E de qualquer forma, você vai enxaguar o cabelo. Mas as pessoas não querem saber isso. Os alimentos têm que ter química, tem que ter química, não pode ter química, não pode ter química, não pode ter conservante. Se não fossem os conservantes, a sua comida não duraria um dia, mesmo na geladeira. Tome, por exemplo, um suco de laranja. Se você faz um suco de laranja direto da fruta e deixa armazenar na geladeira, quando você coloca de manhã, de noite, a quantidade de vitamina C ali já está indo embora, já não tem mais quase nada. No dia seguinte, ele é água com cheiro. Normalmente você tem que colocar um estabilizante, e é o que as indústrias fazem, colocam estabilizante e conservante. Senão, aquilo estraga. Esses sucos agora que são vendidos como néctar, ele é vendido como néctar porque se ele colocar suco, ele tem que vender suco, de acordo com a legislação brasileira. Ele vende com o nome de néctar. E você pode olhar na caixinha, ele tem cerca de 40% do suco no qual ele está se referindo. Seja de laranja, goiaba ou o que seja. O restante normalmente coloca um suco de maçã, porque é mais barato. Se você examinar em qualquer hortifruti aí, quanto custa 1 litro de suco de laranja espremido na hora ali, armazenado, você vê que ele é muito mais caro do que esse suco de caixinha. Esse suco de caixinha é bom. Não é bom. Se você pegar o suco de caixinha e comparar com um suco natural de laranja, você vai ter a nítida sensação que você está bebendo mais remédio do que outra coisa. Ou seja, você não está bebendo algo saudável. E algumas pessoas preferem dizer que eu tenho uma alimentação saudável, não tomo refrigerante e tomo suco de caixinha. Ou então esses sucos que são feitos como groselha ou esses xaropes aí. Você sabe o que é um xarope? Se você tivesse aprendido química, você saberia. Xarope é basicamente água e calda de açúcar. Ou seja, você está se entupindo de açúcar. Então você está pensando que está deixando de tomar o refrigerante por causa do alto teor de açúcar? Que de fato tem. Porque para emagrecer e vai tomar esses sucos, eu tenho péssimas notícias para você. Mas você não sabe disso, porque você não sabe química. Você odeia química, mas você nunca sabe o que é química. Você não faz a menor ideia do que você está odiando. Claro, tem a parte das guerras, como eu mencionei no caso do Fritz Haber, e guerras nunca são legais. Mas não podemos botar a culpa na química por causa disso. O conhecimento existe. O que você faz com ele é problema seu, não do conhecimento. Porque se você ninguém vai processar uma fábrica de facas, porque aquela faca que você usa para cortar o seu bife é a mesma faca que um psicopata vai usar para matar uma pessoa. Da mesma maneira, eu posso matar uma pessoa com uma barra de ferro. Então eu vou o quê? Vou reclamar com alguma loja de material de construção? Não, ninguém reclama com loja de material de construção. Por causa do álcool. O álcool queima as pessoas, então vamos proibir a venda de álcool a 96%. Mas se há um acidente,
Se o seu filho tem acesso ao álcool, eu acho que o responsável não é a indústria química que fez o álcool. A responsável é você, seu incompetente, seu pai desleixado. É isso que você é, um pai desleixado que deixa produtos perigosos na beira da criança. E para uma criança pequena, tudo é perigoso. Até um copo de vidro é perigoso, porque vai cair, vai cortar, ela vai se cortar toda. Uma faca é perigosa, um garfo é perigoso. Tudo é perigoso. Até a janela, se você não colocar uma rede de proteção, ela vai cair. De quem é a culpa? Do prédio? Do engenheiro que projetou o prédio? Não, sua. Porque você é um incompetente. Você é um ridículo incompetente que não soube tomar conta do seu filho. Acidentes acontecem. Mas quando você não presta atenção no que acontece com o seu filho, acidentes não acontecem? Não, acidentes não. Vai acontecer, porque qualquer um que tem uma criança pequena sabe que basta 2 minutos de distração que ela vai aprontar. Ela vai se acidentar. Acidentes acontecem em qualquer caso. Mas quando você não faz por onde evitá-los, a culpa é sua. A mesma coisa é a química. Por isso nós temos os comitês de ética, por isso nós temos os códigos de ética, por isso nós temos os conselhos regionais para fiscalizar os profissionais. Porque nós somos fadados a todo defeito de um ser humano. Para isso, temos fiscais para zelar pela saúde da população, para zelar as pessoas. Eu costumo dizer que o químico ele tem uma grande responsabilidade, porque quando químicos erram, pessoas morrem. Se você não souber dosar bem aquilo que você tem que fazer para tratar a água, você pode envenenar uma cidade. Isso acontece em outras profissões também, mas ninguém se refere assim para médicos ou engenheiros ou advogados. Se bem que quando o advogado erra, no máximo que vai acontecer é um psicopata ficar livre, porque a promotoria não sabe fazer o seu trabalho, ou porque o advogado de uma pessoa inocente foi incompetente e aquela pessoa inocente foi presa. Você destruiu uma vida também, mas ninguém cobra um advogado disso. Mas cobram a química, só cobram a química. Quando um engenheiro erra, de fato prédios caem, ou pontes, ou até ciclovias, como foi o que aconteceu com a ciclovia Tim Maia. Até agora, quem que foi o responsável? Você soube? Não, houve um jogo de empurra. E alguém está culpando a engenharia por causa disso? Não. Mas quando acontece algum envenenamento, meu Deus, olha a química destruindo o mundo. Isso é um pouco injusto com a ciência que lhes dá remédios, ligas metálicas, até a sua roupa. Aquele absorvente que as mulheres usam existe por causa da química. O algodãozinho que você faz o curativo das suas feridas é a química que lhe deu. O analgésico que passa a sua dor é um químico que está envolvido, porque farmacêuticos têm que ser chefiados por um químico. Os químicos estão presentes na sua vida todos os dias, mas você não se dá conta porque você os odeia. É como também ciência. Normalmente, a última vez que falaram para mim que eu odeio ciência, eu peguei o celular da criatura e joguei no lixo. Por quê? Se ela odeia a ciência, ela não gosta dos frutos da ciência. É tudo ruim? Então não precisa de um celular. Para que você quer a internet? Para que você quer GPS? Isso tudo foi dado pela ciência. Vá morar dentro de uma savana africana sem nenhuma peça de roupa e nem faca, porque são peças tecnológicas e ligas metálicas foram calculadas por química. Nós estamos sempre para ajudar vocês com os nossos jalecos sujos, imundos, fedendo a substâncias químicas, com calça furada de aço, e vocês tanto nos desdenham. Mas não se preocupe, nós não queremos louros. Só a nossa satisfação está em que algo esteja dando certo. Que o novo medicamento tenha saído de uma linha de produção e ido para as mãos da população. Que novas ligas metálicas tenham barateado o custo de construção. Novos agregantes, a facilidade de termos fertilizantes cada vez melhores para que possamos alimentar todo um país. Nós estamos sempre aqui para lhes defender, não se preocupe. Você pode nos odiar o quanto quiser, mas lembre-se, você também odeia várias coisas e você as utiliza. Ou seja, nós até podemos fazer coisas erradas, mas pelo menos não somos hipócritas. Esse é André, do seu ceticismo.net.
Bom, tempere um pouquinho a sua vida, jogue um pouco de química nela e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assine o canal e você poderá ver sempre vídeos, sempre saindo toda semana. Obrigado por terem assistido e muita química para vocês.